Bem-vindos ao Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes, estou aqui com o meu amigo e idealizador do projeto, Acácio. E a gente está aqui hoje com o Márcio Freitas, economista, formado aqui pela Universidade Federal de Roraima. Morou um tempo fora, mas voltou para formar aqui. Isso. Pecuarista e atuante forte no setor da pecuária, da bovinocultura de corte e de leite, né, Márcio? Também. Faço leite também. Faço ciclo completo e faço leite também. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês, Acácio, Diógenes, dois jovens aí que idealizaram um projeto brilhante, que eu acho que é importante você divulgar o nosso produto, né, que é a pecuária, o agro, né, roraimense. Mesmo que a origem do agro aqui em Roraima seja só a pecuária, a gente veio de fora agregar na agricultura. Mas como você falou, vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho quem é o Márcio, de onde veio. Temos aqui, Márcio, assim, já te dando as boas-vindas, né, nesse início de projeto aqui que você está com a gente agradece a oportunidade que você está dando de participar conosco, trazer sua vasta experiência nesse mercado de Roraima. E a gente já de início pede você contar um pouco da sua história, na verdade, da sua família, que é uma família que desbravou Roraima, né, chegando aqui na década de 70, trabalhando em áreas de lavrada, em áreas de mata. Conta um pouco mais sobre essa história para a gente aí, para o pessoal que está assistindo. É voltar ao tempo. Nós somos... meus pais são mineiros, né? Originalmente eles vieram de Minas aí já produtores, né? Avós produtores, bisavós produtores, tudo da área da pecuária. Em Minas era um pouquinho diferente, que era voltado mesmo para o leite. Você não tinha pecuária de corte na época. Tradição do local. Não tinha tradição. Quando ele veio para Minas, o meu pai, se conheceram, são primos primeiros, né? Meu pai e minha mãe é primo primeiro. E se conheceram em Goiás, casaram. E começaram as fazendas em Porongatu, Goiás. Porongatu. Terra muito produtora, muito boa, próxima. muito produtora, uma região produtiva. Só que meu pai, naquela época, comprava e vendia muito. Ele ia para a Ilha do Bananal. O que acontecia? Ele pegava, arrecadava dinheiro em embornal, colocava no embornal no cavalo, nas mulas, caía para dentro da Ilha do Bananal, comprava gado dentro da Ilha do Bananal, trazia para Porongatu, atravessava o Formoso e vinha trazer as boiadas para vender para os pecuaristas da época, né, os invernistas, e ele ficava com o percentual dele, o excedente ele sempre vendia. Sempre sendo pioneiro, né? Sendo pioneiro ali na produção da região. Não tinha caminhão naquela época, né? Você tocava tudo de cavalo, em comitivas. As comitivas, né? E ele contava muita história de que eles iam para a Ilha do Bananal, passavam de 60 dias carne de sol. Mas não é essa carne de sol daqui não, é carne seca mesmo, aquela carne que você desfia, que é o que tinha naquela época. A gente hoje reclamando, né, da vida que a gente tá tendo. Exatamente. Ouvindo as histórias. Você só tinha um saco de farinha para levar e a carne seca. Não tinha arroz naquela... Não se produzia muito arroz em Goiás. E o arroz era caro. Você tinha mais acesso à farinha. Era o sal, a carne seca que já ficava temperada e a farinha. É o que você comia o que ele conta pra gente, né? Que ele contava. Meu pai é o Zeni, da Rocha Freitas. E minha mãe é Maria Cândida Freitas. Nós viemos para Roraima em 74. Chegamos aqui em 24 de dezembro de 74. Por que meu pai veio para Roraima? Em 72, o presidente era Castelo Branco. Ele tinha um primo envolvido no governo. Aí ele pediu para que meu pai viesse para ver um projeto de instalar aqui 100 mil matrizes em Roraima. Para difundir a pecuária em Roraima, aumentar a produção em Roraima. Tinha que povoar o estado de Roraima na questão da pecuária. Né, que é o mais rápido para a gente. Se você analisar, a pecuária é a que vai mais rápido. Ela que desbrava, né, os locais, né? Primeiro vem a pecuária, depois vem a agricultura, né? Sempre foi assim no Brasil todo. Isso mesmo. Você pega no contexto histórico do estado de Roraima, realmente é isso. Quando você pega lá para estudar qual foi a primeira atividade econômica do estado, foi pecuária. Justamente. Então, quando ele chegou, aí ele veio, conheceu Roraima, esperou 2 anos ali, veio em 72, aí não deu certo. O primo dele era o Simval Boaventura, né? E aí meu pai pegou e falou assim, chegou lá um dia na casa, ela falou, vou vender tudo, vender a fazenda e nós vamos para Roraima. Todo mundo pensou que ele era doido lá. Você tá bem, Zeni? Você tem 3 fazendas aqui, o que você vai fazer lá para um nortão desse? Que tá, aquela história que a gente... de índio. Aquela história que a gente escuta até recentemente, até hoje, quase, né? A gente escuta algumas coisas assim de Roraima. Mesmo que agora tem muita mídia, já mudou muito. E ele veio com a família toda, cara. Meteu o caminhão lá, botou o caminhão, uns veio de barco por Belém. E aí, quando chegou em Manaus, pegou o avião e veio pra cá.
e veio a família toda. Meu pai, minha mãe, as cunhadas, os irmãos, tudo. Colocou tudo e trouxe. O que não é comum, né? Que é o comum desbravar. Aí você vai desbravando somente sua família e tudo. Ele acabou conseguindo convencer toda a família, Toda a família. a vir junto para dar até esse aconchego de conseguir se manter melhor no local, né? Engraçado, ficou só um irmão que mexia, que não era pecuarista. Olha só. Todos que mexiam com pecuária vieram com ele. Eles encararam realmente como oportunidade, né? Porque uma coisa que acontecia muito, se você é de Minas, né, Jorge? Sou de Minas. Você vai ver, os mineiros trabalham muito juntos. A família junta numa Exatamente. determinada região e ali vão comprando propriedades e vão formando nicho de família ali, até construir vilinhas, né? Minas tinha muito disso. Vilas construídas só para uma família, aquela coisa ali. Então ele juntou tudo e veio. Não ficou porque mexia com relojoaria, que é o Íris, da Rocha Fresca, mas também é finado, né? Hoje, na verdade, meu pai morreu em 2006. Dos irmãos do meu pai que chegou aqui, não tem mais nenhum vivo. Todos são falecidos. Mas todos vieram e trabalharam Todos, no ramo, todos abriram vieram para cá terra. para trabalhar com pecuária. Então já- Todos venceram com pecuária. Aqui, nós não somos conhecidos como mineiros aqui, nós somos conhecidos como os goianos, e a gente tem tradição na pecuária aqui. Nós somos tradicionais. E seu E- pai? Pode ir. E onde, assim, na questão das propriedades, né? Vocês Quando ficaram nós- bem conhecidos ali na região da Serra da Lua, certo? Sim. Quando nós chegamos aqui, o papai comprou a fazenda Umirizal, né? Que é mais conhecido recentemente, que o Suíço era dono das fazendas Umirizal. Aquelas fazendas eram do meu pai. E a garimpeira, que é aqui na entrada, aquilo ali tudo o Walter Suíço comprou. Ele comprou diretamente do seu pai. Não. Nós vendemos a fazenda para um pessoal de Goiás, eu não me lembro o nome mais. Aham. E esse pessoal vendeu pro Walter. O Walter já tinha comprou a garimpeira do meu tio, mas a Umirizal toda, ele só comprou quando já foi de outro, não era mais o papai. E quando nós chegamos aqui, meu pai sentiu muita dificuldade, porque não tinha acesso a nada, velho. Imagino. Mas tinha uma vantagem. Você ia aqui na Guiana e comprava motosserra à vontade. Era tranquilo, sei lá, e lá As leis eram outras. né? que você não tinha. O que as pessoas falavam? Vamos derrubar. E na né? verdade era incentivado a derrubar, não como aqui, como também em Rondônia, né? Que o pessoal era incentivado a abrir a floresta, a entrar na floresta para se produzir mais, né? Se você pegar o histórico de quem chegou aqui na década de 60, 70 e 80, é desmatar para povoar, Exato. Exatamente. certo? E nós fizemos isso. O papai é um dos pioneiros no plantio de capim em mata. Porque o que era pecuária de Roraima? Era pecuária extensiva, Lavrado. né? Meu pai tinha a Umirizal, que era uma parte lavrado, e tinha a Umirizal, a Malacacheta, que é Umirizal também, que ele começou a desmatar e plantar capim. Ele desmatou para plantar milho, tirava o milho e jogava o capim. Uma curiosidade. Plantava o milho, Naquela época, da onde que vinham as sementes? Da onde que via semente de capim, semente de milho? tudo de fora. Tudo de fora. Você tinha o importador de Manaus, você conseguia em Manaus e plantava aqui. E o governo do estado, eu não me lembro, acho que o Otomar e outros governos, eles incentivavam você com frete, trazendo de lá. Mas o meu pai não estava acostumado com esse negócio de governo, ele ia lá, ia para Manaus de avião, fechava o negócio da carga lá e mandava o caminhão vir trazer semente de lá para cá. Foi com semente de capim, foi com semente de milho. O papai plantou feijão aqui também. Mas meu pai nunca foi um cara muito da agricultura, ele sempre gostou muito da pecuária. E ele voltou mesmo, foi para formar passagem. E ele foi um dos pioneiros aqui. Eu lembro bem ele contar uma história até engraçada. Ele disse que estava na fazenda, aquele piançada lá, final da tarde, aí o Otomar baixou de helicóptero lá na fazenda. Aí, meu amigo, naquela época, mesmo que você não soubesse de nada, mas sabia que tinha Ibama, as coisas todas que não... Aham. né? Ficou lá, ele esperou, deixou todo mundo aí, o Otomar desceu. Aí falou assim, o senhor que é o Zeni? Eu falei, sou. Fiquei sabendo que o senhor plantou milho em Roraima, eu não acredito, que eu não acredito que não tem ninguém plantando milho aqui. Ele plantou 300 hectares. Em que ano foi isso daí? 77, 78. Até hoje quase ninguém planta. Imagina naquela 300 época. hectares de milho. Para formar capim, né? Formou o milho, ele mexia já Ele com já vaca tinha leiteira. essa ideia da integração naquela época. Não era integração que se falava, Era né? Ele tinha que integração. plantar o milho porque ele queria o milho para tratar o gado. E Olha vender só. e tratar o gado, né? E já pensando em plantar o capim. Já plantar o capim, depois que formava. Ele derrubava, tirava a madeira para fazer as construções que tinham que ser feitas, plantava o milho e depois jogava o capim. Aí já outro ano, área nova, milho, ele formou a Malacacheta desse jeito, que foi a fazenda que a gente... Abrindo as áreas com milho. É Com milho. trabalho bem parecido, o pessoal vem fazendo hoje com a soja, né? É porque naquela época a gente não destocava, né? É. E outra coisa E também na é que o bioma é totalmente outro, né? Totalmente. O pessoal Na época, abre com soja em área de lavrado.
E seu pai estava abrindo na área de mata com milho, né? Com milho. Mostrando também que o pai do Márcio é um dos pioneiros, assim, ele já tinha a visão do estudo, né, Márcio? Já tinha essa visão do estudo que mandou vocês para fora, você foi para fora para estudar, para se formar, né? Ele já tinha essa visão aquém do tempo, né? Roraima não, assim, não tinha universidade, né? Então, e os estudos não eram tão bons. Aí aquelas famílias que tinham as melhores condições de vida mandavam os filhos para estudar. Principalmente para Belém, para o Rio e para Brasília. Os que eram ligados por ser goiano, mineiro, iam para Brasília. Mas a maioria daqui, que era ligado ao Nordeste e era roraimense, ou era para o Rio ou era para Belém. Alguns para o Nordeste, mas a maioria era isso, né? As famílias iam estudar lá. E quando foi... E devido a isso aí, meu pai comprou casa em Brasília, apartamento em Brasília, e nós fomos morar em Brasília. Só que ele morava aqui, né? Nós ficávamos em Brasília para estudar. Aí eu entrei na faculdade fora do estado. Eu entrei na faculdade em Anápolis, na Universidade Estadual de Anápolis, na Uniana. Cidade do Goiás lá. Em Goiás. A gente já morava em Anápolis, né? Em 89 nós mudamos para Anápolis e fiquei até 98 quando eu voltei para Roraima. Nós voltamos para Roraima. Voltou para Roraima, terminou de formar aqui, né? Um dos nossos contemporâneos, não contemporâneos, né? Mas dos nossos veteranos aí da Universidade Federal de Roraima, né? Eu sou contemporâneo dos pombos e das chuvas. Assistindo aula, água caindo, você olhando pro teto, rapaz, vai largar isso aqui, ó. Mas foi boa. Eu tive bons professores, eu posso citar aqui o Romanuto, Souza Bispo, o Getúlio foi meu professor, o Haroldo, o Gilberto Issa. Eu peguei uma turma de professores... Pioneiros da universidade. Cara, muito bons, economia. Muito bom mesmo. Já pegando um gancho assim nessa parte. Exatamente. Né, essa parte de economia sua, a gente já entrar num ramo mais atual agora, depois da sua formação e tudo mais, atual entre aspas. 2006, vocês perderam seu pai? 2006. Né? Meu pai faleceu em 2006. E acabou que você teve que tomar conta da parte administrativa das fazendas, né? Tô correto? Pode me corrigir aí. Você já adquiriu sua propriedade antes? Conta mais um pouco sobre a aquisição dessa propriedade, né? E a forma como que a economia atuou nisso com você. Assim, até para complementar a pergunta do Diógenes também. Você buscou fazer a faculdade de economia com qual objetivo, né? E aí você acabou tendo que aproveitar seus estudos na parte de economia para a pecuária. Como é que foi essa trajetória? Muito boa pergunta, interessante. Quando meu pai era interessante, ele era totalmente produtor, filho de produtor, né, pecuarista, mas ele queria que os filho dele fossem da cidade. Tanto é que o primeiro filho, o Zeni, é médico, e aí os outros irmãos entraram em engenharia, administração, ninguém voltado para o agro, ninguém. Ele queria que os filhos fossem para a cidade, para o comércio. Ele achava que a pecuária com o comércio na cidade tinha que se interagir para que você tinha que ter essas profissões. Porque se você olhar em Goiás, o cara é médico, mas ele é pecuarista. Mas primeiro ele era médico. E como ele não estudou, meu pai não teve a possibilidade de estudar, ele teve que trabalhar, aí o papai falou, não, vocês todos vão formar. Eu quero tudo médico. Quem não formou de médico, eu não quis. Eu, por influência de um amigo, Fernando, hoje ele mora em Cuiabá, é bem sucedido em Cuiabá, economista. Comecei a falar, vou fazer economia. Aí eu olhava propaganda na TV, sempre gostei de ver muito jornal com meu pai, falava assim, o economista. Só vi economista falar, o advogado, eu vou ser economista. E eu gostei muito de números, muito disso, né? Então, quando eu passei na União em Anápolis e a gente voltou a morar em 98 aqui em Roraima, nós passamos de 81 até 98 fora do estado, nós vendemos a última propriedade aqui em 87. Voltamos para Goiás e o Mato Grosso. Quando nós voltamos para cá em 98, eu fiz a prova de transferência de economia, eu já estudava em Anápolis, e vim estudar aqui economia. Por que economia? E por que eu só passei a gerir as fazendas após a morte do papai? O papai sempre foi aquele cara tradicionalista. Ele é o gestor, ele determina o que você faz. E eu tinha mais conhecimento de números, mais técnico, né? Eu já tinha estudado, e meu pai sempre não foi muito bom em banco, sempre aquela coisinha ali, eu tomava de conta da parte toda administrativa, pagamento, recebimento, tudo era comigo. Eu ia para a fazenda para quê? Para ajudar ele a conferir com o gado, para ajudar a manejo, sempre conheci, ele sempre te falou, olha, aqui, a pastagem aqui, quando tá assim, você tem que tirar o gado, você tem que fazer o manejo, porque o papai, por ele não ter conhecimento, não ter estudado, mas na parte de campo, no meio rural, ali na criação, na lida do gado, ele sabia muito bem, ele dava muito bem o manejo do gado. Ele engordava muito bem o gado dele. Então, na década de 80, o papai já usava os proteinados que tinha na época. Ele já dava milho, o gado no coxo.
Uma época daquela e hoje a gente ainda luta aí para o pessoal sair do sal branco, né, Márcio? Não existe isso. Uma O papai, briga quando, danada. mineral, eu lembro que você comprar, você tinha que comprar de Manaus, era uma dificuldade danada para chegar mineral. O papai já usava aqui na década de 80 em Roraima mineral. E para lá, como era mais fácil, né, você tinha acesso a isso. Então, ele sempre tecnificou essa coisa do semi-confinamento, da proteinado no coxo, ele sempre usou. Sempre a gente usou para um acabamento do gado. Esses conhecimentos ele foi nos passando. A questão de cuidado com o gado, com a sanidade, né? Então eu aprendia, mas não ia para o campo, porque a gente respeitava todas as ordens dele no sentido dele estar administrando. Como ele veio a falecer, a gente passou a administrar. A gente modificou o que ele ensinou? Não, a gente aperfeiçoou, porque aquela parte de base ali, ele nos ensinou. Nós fomos aperfeiçoando. Trazendo para a realidade, para a atualidade, né? Uma coisa que a gente fez na fazenda. Eu tenho 28 piquetes na fazenda Minas Gerais. Sim, a gente ia até entrar nesse assunto, foi bom pegar o gancho de... A difusão tecnológica dentro da fazenda. Né? Exatamente, você é um dos pioneiros nisso daí também, na questão de difundir, de fazer o que é o certo na propriedade. E a gente ia pegar esse gancho, né, Cássio, de falar do seu sistema de produção hoje lá na fazenda, que é um sistema mais avançado, que é um sistema que a gente almeja em muitas propriedades, quer rotacionar, quer conseguir fazer um pastejo diferido, uma forma diferente de trabalhar com o gado. Então, queria que você contasse um pouco mais sobre a sua experiência nisso, sua experiência no semi-confinamento, que você faz muito bem, e contar um pouco disso daí pra gente. Eu comecei a primeira parte da fazenda, a gente viu que toda fazenda ela vai cansando, né? Eu comprei uma fazenda com abertura em 2001, quando nós compramos a fazenda, ela tinha 46 anos de abertura. A fazendinha tinha 46 anos. É a mesma pastagem. A mesma pastagem. O Edio tinha comprado ela, quando nós compramos o Edio, ele tinha comprado ela e tinha feito uma reforma de uns pastos, né? E a gente viu que eram pastos muito grandes, pastos de 60 hectares, uma propriedade de 360 hectares de pastagem. Pastagem de 60 hectares, tinha 5, 6 pastos. Lógica isso. E a primeira coisa que a gente começou a fazer, já com meu pai, foi dividir os pastos. Foi dividir. Aumentar as casas de sal, porque eram uns coxinhos... Primordial. Né? Umas casas de sal sem cobertura. E a gente começou a fazer casa de sal com 8 metros. Não sei se você sabe hoje, mas assim, pegando um pedacinho disso daí, hoje um dos maiores problemas nas propriedades, todas as propriedades que a gente roda e que a gente atende... Área de coxo. Área de coxo. Meu gado não engorda, meu gado não tá comendo muito sal, tá comendo pouco sal. Quando você vai visitar, a primeira coisa que você aponta, você vê um coxo de madeira caído no chão, da árvore que caiu, o cara cava ela no meio e vai e joga o sal lá e o gado lambe, mete a língua na ferpa, não come mais. Machuca, ele não volta. Machuca, não volta, o gado... Aí pode estar usando a melhor tecnologia do mercado, mas não vai estar conseguindo obter resultados. Você tem que aprender, né? Que te mostra. O gado te mostra isso, né? Basta você ficar lendo o gado que Se ele vai você mostrar. vai numa pastagem, chega no seu pasto, a cavalo, você está acostumado, todo dia você vai lá, teu vaqueiro, e você chegou lá, o gado não correu pro teu lado, não veio pro lado do coxo, tá errado. Pode saber que tá errado. O cara não tá pondo sal. Não tá rodando gado. Não tá rodando o gado para ver se tem... Pode procurar que vai ter bicho doente. Certeza. Então isso é uma dica, mas um conhecimento técnico, né? De você chegar e você procurar. E não, eu falo pros meus vaqueiros lá, não adianta você querer mentir para mim. O gado, me conta o que vocês estão fazendo. É isso aí. Aí eu passo aqui, a cerca tá estragada. Por que o gado tá quebrando? Você tem, lógico que tem gado que é mais, vamos dizer assim, malandro que o outro, quer comer em qualquer pasto. Mas o buraco tá aberto, o gado vai passar. Né? Então o gado conta isso pra gente. Então as primeiras coisas que nós fizemos foi isso. Foi diminuir pastagem, né? E aumentar as áreas de coxo. O tamanho da... diminuir as áreas de pastagem, né? Era de 50, você faz... Primeiro eu fiz 2. Aí eu fui redividindo. Hoje um piquete de 50 hectares, a média dos meus pastos são de 10 hectares. Agora eu estou remanejando de novo, porque com o tempo eu fui colocando água em coxo, que foi uma tecnologia também que a gente aprendeu, que água no coxo o boi bebe melhor. Perfeito. E a gente começou, por uma necessidade, que ali naquelas áreas na beira da estrada, Sim. Eu não tenho água, eu tinha que fazer um corredor muito longo. Só para quem não sabe onde fica a propriedade do seu Márcio, né? Fica ali na entrada de Mucajaí, do lado direito. Sim. Então é um local que é de fácil acesso, de fácil ajuste, que consegue trazer muito ajuste e inovação ali dentro, né, seu Márcio? Só para complementar, né? Sentido Mucajaí, após a ponte, do lado direito. Uns 500 metros do lado direito. Fazenda Minas Gerais.
fazenda que tem um parquinho e um gramado, não tem erro. Pronto. Na beira da estrada. Então, a gente começamos a diminuir a pastagem no sentido de piquetear, né? E assim, a gente tinha um preço acessível em madeira ainda, né? E fazer a pastagem, a água para que o gado. E o que veio a necessidade, né, do semi-confinamento? Porque você dava boiada, você fazia boiada de 150, 200 vezes, era uma fazenda pequena. Aí você tinha grande espaço. Eu comecei a fatiar, aí eu vi, pô, não tá dando certo. Comecei a ver os outros amigos já fazer confinamento. Eu vou pro semi, mas eu vou fazer com semi intensificado, vou pro rotacionado. Vou esticar as águas em coxo, onde eu posso, né? Fui aumentando. Você viu lá que era mais aqui na pedra de casa e fui aumentando. E agora, realmente a gente fez o rotacionado, né? Em forma meio que de pizza ali desenhado, para que a gente faça acabamento sempre ali de 60 boi. São 36 hectares, o Jorge viu lá. Ainda acho que tem que dimensionar mais, a área de coxo está com 16 metros, não está tão bom como deveria. Mas a gente vai aperfeiçoando. Eu já vi melhora na pastagem, que o retorno do gado, com o estrume, você já tem um retorno bom na pastagem. Você já consegue repor alguma coisa. Só que ela vai se desgastar mais rápido, porque eles consomem mais, né? Eu uso o método Voisin, que é de 4 dias a gente muda, são 7 piquetes, come 4 dias em cada piquete. Cada mês volta no piquete. Um Isso. ponto também, né, Cássio, dessa parte da pastagem, que a gente... É a integração lavoura-pecuária, mas ele faz essa integração, você pode falar muito melhor da questão do adubo no local, porém a colheita desse pasto que faz enraizamento da pastagem, né? Não, exatamente. Melhora substancialmente a qualidade física e química do seu solo, né? É até interessante também pela questão da divisão da fazenda Minas Gerais, que você consegue fazer os tratos culturais individuais, que nem quando você teve um problema lá com lagarta, pastos específicos. Você foi lá bater o veneno com lagarta. Exatamente. Com drone. Puxando a sardinha pro lado, né? E aí você conseguiu fazer o manejo, a gente conseguiu posicionar lá para fazer o controle exatamente onde precisava mais, né? Isso. Era mais economia na aplicação, na questão dos insumos que foram utilizados. E isso daí também é outro ponto crucial favorecido pela divisão dos pastos. Você tem... Aquele corredor que você entrou lá, eu fiz aquele corredor agora. Por quê? Eu falei, lascou, como é que eu vou levar o gado no curral, as vacas leiteiras, né? Eu reformei aquele espaço da frente e um lá atrás. Então era área de passagem. Eu fiz 2 corredores rápidos, que melhorou muito o manejo. Eu não tinha corredor, o gado ia normal, na beira da cerca ali, tranquilo. Mas agora eu consigo mexer naqueles 6 passos que eu tenho ao redor do curral, passando pelo corredor sem mexer, interferir em nenhum gado. E sem contar com a mão de obra, né? Se contar com a mão de obra, foi muito E- mais fácil. Os caras... Eu ligo pra ele, às vezes eu ligo assim, Jonas, prende uma carrada de boi aí que a gente vai buscar daqui 2 horas. O caminhão tá aí daqui 2 horas. Pediu. 10 minutinhos tá preso. Tá Jogou vendo? no corredor. Jogou no corredor, já vem pro curral. E a gente uma coisa que eu costumo fazer na fazenda é pesar o gado vivo que eu trago do pasto para a hora do abate. Então eu não vou deixar ele dormir para mandar, né? Então eu venho ali, na hora que, se é 3 horas da tarde, se é 7 horas da manhã, quando chegar eu peso o boi e vejo o rendimento de carcaça. Eu tenho matado nos últimos 7, 8 anos com rendimento acima de 53%. Eu matei boiada lá com 56,85% de rendimento de carcaça. É muita coisa. E aí, zootecnista, aprovado ou não? Nossa senhora, isso daí normalmente você tem no animal... O animal que come só mineral, né? A gente sabe que nem Já rendimento de vem- carcaça dá, né? Que é agora um rendimento aí de 56, isso é para um animal no confinamento, muito bem tratado e de qualidade. Pastagem com qualidade. Qualidade. Agora, para chegar a 56, não é qualquer um, não. É um trabalho excepcional. E a gente conseguiu fazer com... Não consegui fazer com 70, que é o ideal, 75 eu consegui com 90. Mas era uma boiada maior, eu deixei mais, render mais. Matei com 580 quilos. E matou 580 no gancho, ela chegou aí a 310 Deu de 300? carcaça. Não mais, 300, né? Com rendimento desse. Deu mais, deu 318. 318 de carcaça. Olha Então, o queijo aí, ó. Queijinho aí. Queijinho, lembrando Minas? Lembrar de Minas Gerais, um queijinho, um cafezinho. E outro assunto interessante da gente comentar é que o Márcio também faz parte além de fazer parte da Cooper Carne, está muito atualizado sobre os assuntos aí de Mucajaí. Mucajaí, que hoje é o maior produtor de carne bovina do estado de Roraima, né? O município que mais abate, o município que tem o maior rebanho no estado. Como que você vê hoje, Márcio, a questão da nossa difusão da pecuária no estado? A gente sabe que aumentou muito o rebanho, né? Nosso rebanho aumentou em torno de 21% no ano passado. Certo. Vem sempre aumentando, né? A área da agricultura, a caça... Exatamente. Mas se a gente pegar no gancho da pecuária,
21% do início de 2022, comparando agora ao início de 2023. Foi o maior crescimento exponencial nacional. Até dados divulgados aí recentemente. Que é bom, acaba por ser bom para o Estado, porém a gente estava discutindo até ali nos bastidores, né, sobre que isso vem impactando na pecuária do Estado. Mercado local. Mercado local, tanto mercado para fora. Fala um pouco mais aí sobre o seu conhecimento, sobre isso que interessa muito aos produtores e até aos técnicos que estejam ouvindo a gente. Em 2006, nós, da cooperativa, da Coopercarne, resolvemos entrar no mercado de venda. Não mais pegar o teu boi na fazenda e vender para um machante da sua confiança e ele pôr no mercado. Reunimos, né? Na época nós éramos 20 produtores e quem ficou na parte administrativa foi o J. Lopes, o Paludo, o Ronaldo, eu, Márcio, Timbó e Antônio Denato. Então o J. Lopes era o presidente, eu era o diretor financeiro, o Antônio, diretor administrativo, o Paludo, comercial, e eu e o Timbó. Eu lembro muito engraçado, nós estávamos na reunião, como é que nós vamos vender boi? Não está tendo dinheiro, o mercado tão... Aí o Timbó falou assim, vocês querem dinheiro? Vou falar as palavras do Timbó. Cavalo, vocês querem dinheiro na reunião? Bora. Márcio, vamos ali comigo. Bora. Pegamos, saímos, fomos lá no Júnior do Goiânia. O Júnior do Goiânia entregou umas caixas desse tamanho assim de vale alimentação. Muito boi. Nós passamos uns 90 dias para entregar os boi que ele deu de dinheiro adiantado pra gente. Aí eu lembro que o Timbó falou assim, viu, Cavalo, te falei? Chegamos lá, entregamos, depositamos na Cefaz, na conta da cooperativa, emitimos a nota fiscal e foi ali que a gente, ficamos com dinheiro em caixa, recebemos os vales e começamos a botar carne no mercado, entregar nos supermercados. Então não tinha mais aquela dependência de ter aqueles cinco machantes da maior confiança, né, que era dos pecuaristas, para que você entregasse sua carne, seja entregado direto no mercado. Você ainda tinha a figura do machante, muito importante ainda, que é uma figura tradicional do estado de Roraima. Mas aí você já criou, que a cooperativa ela não veio para dominar o mercado, nem fazer nada, ela veio só para quebrar o ciclo, porque muitos de nós ficou com muito dinheiro na praça. Você vendia para um machante, às vezes o cara só tinha na necessidade, né? Igual agora. Todo mundo está necessitado de vender gado e não tem para quem vender. Aí tinha um oportunista no mercado, abria uma lojinha, você ia lá e botava lá uma carrada de boi, e uma carrada de boi é muito dinheiro. E aí você perdia uma carrada de boi ali, começava a receber, recebia uma Kombi véia, recebia um jogo de faca. Começava a troca. Carne de boi sempre foi cara, né? E o dinheiro desaparecia. Desaparecia. Então, essa ideia do cooperativismo, a gente reuniu, em 2001 foi a abertura, né? Eu não entrei o nome do meu pai. Meu pai falou, não vou participar disso não, meu pai já não tinha saco para essas reuniões. E eu entrei na cooperativa, eu era o mais novo. E a gente começou a introduzir o sistema de cooperativa aqui. Tinha Grão Norte, que funcionava, e nós entramos com a pecuária, com proteína animal. A cooperativa, ela sempre foi muito importante, eu sou suspeito para falar, porque em Minas, o cooperativismo é muito forte, eu trabalhava numa cooperativa lá, então eu sei que sem cooperativa não desenvolve nenhum local na parte tanto de agricultura quanto de pecuária. A gente tem a ProSoja aí, que não é uma cooperativa, mas é uma associação de produtores, né, de soja. Aí veio a Coopercarne, só depois disso daí que deu o boom. Então, a gente tem isso para alavancar o mercado. O que a gente procura saber também é o que vai acontecer nesse mercado de hoje, o que é a sua visão para não só preço de arroba, que a gente sabe que isso trabalha um pouco no mercado, né? O mercado é soberano a respeito disso, como também como a gente colocar essa carne hoje, igual você falou, muita gente tá com gado pronto, muita gente tá com boi acabado e o mercado tá saturado. O que é a alternativa que a gente tem que buscar? O que a gente pode passar para o produtor? A mensagem que a gente pode passar aqui nessa conversa, nesse debate, para dar uma acalmada nos ânimos aí e mostrar um norte nessa situação, Márcio? O momento é difícil, né? Você fez a reposição no ano passado num preço elevado, né? Preço da época, e agora você está vendendo o boi 40% mais barato. O ágil. Né? O deságio de 40% no gado. Mas, Jorge, falando ainda de Mucajaí, né, que você perguntou, o que acontece? Mucajaí hoje ele é o maior produtor de carne do município. E a gente tem, se eu não salvo engano, é o município que tem mais pastagem também. Sim. É o município que tem mais pastagem. Pastagem feita, né? Pastagem feita, plantada. Majari que tem muito lavrado. E são boas pastagens. E Mucajaí é o município mais próximo de Boa Vista que desenvolveu a pastagem. Porque o cantar ali, você vai chegando no cantar é lavrado, né? Só depois que você vai ter lavrado. E Mucajaí foi muito rápido.
Ali o Apiaú, as vilas do município de Mucajaí, abriram as fazendas muito rápido. E terras muito boas, E né? são terras boas, férteis, boas chuvas. O que entendeu? ajuda bastante, né? O que ajuda. E assim, eram terras de um valor monetário baixo ainda, e as pecuárias foram crescendo. Você vê que tem pecuaristas hoje acima de 5, 10 mil hectares de terra naquela região. Encontra fácil. Né? Hoje não, hoje já é. Se você pegar as regiões de Roraima produtiva, tirando o ciclo da soja, a região do Apiaú, as regiões do Roxinho, região da Samaúma, são regiões de alto valor agregado nas terras. Mas por quê? São terras, né? Ali você fez a ligação do asfalto, foram terras que foram melhorando a qualidade das pastagens, e o investimento aumentou naquela região. Então você tem Mucajaí hoje, uma das principais foi investimento em pastagem. Investiram-se muito em fazer pasto na nossa região. Então melhorou, aumentou a quantidade do rebanho. A outra coisa foi a questão e para o Mucajaí, e aí para o estado, foi essa questão da compra, né? A compra de animais de fora. Você começou a adquirir garrotes de fora, tinha um ou outro que fazia, o Jota fazia isso em São Paulo, Zé Lopes, ou em Manaus. Começaram a comprar na boca do Acre, o Marquinho da Aurora veio com essa ideia do Acre, o paludo. Então a gente começou a comprar gado fora, porque o rebanho era pequeno. Nós tínhamos um mercado... A genética era fraca ainda, né? Fraco. Você começava a comprar garrote de melhor qualidade. Você matava boi na década de 80 aqui com 170 quilos de carne, 180 quilos de carne, boi grande, era 180 quilos de carne. E não tinha aquele acabamento, não era boi gordo. Eu lembro E boi velho, né? Boi velho. Meu pai matava boi naquela época com 210 quilos de carne, é o boi do Zeni, é o boi do Nonô, é o boi do Luiz Rodrigues da pecuária, é o boi do Danilo. Então é o boi do cara que matava boi com 200 e poucos quilos de carne. Hoje os melhores pecuaristas aqui estão alcançando 20 arroba. Não é fácil, mas alcança 20 arroba com um acabamento de 3 a 5 milímetros, Sim. que é o ideal, né? Então o Mucajaí foi muita pastagem, e o estado todo foi muita pastagem. Aumentou-se, a pecuária começou a capitalizar. Saiu do lavrado. Você parou de ser extensivista. Você passou a ser intensivista na pecuária. E Mucajaí fez muito isso. E as vilinhas, né? E a localização de Mucajaí Localização também, né? muito boa. Então você pega localização, você pega asfalto, você pega energia, então você Chegou começa a melhorar, né? Você tem os principais fatores que você precisa para melhorar. Então chegou rápido a Mucajaí. Então eu vejo como se que esses fatores foram que fizeram Mucajaí alavancar a ser o primeiro do estado em abate, né? E no maior rebanho. Potencialidade de Mucajaí? Mucajaí hoje não só a pecuária, tá? A agricultura está entrando, Muito a forte. fruticultura, e a gente tem uma questão de turismo muito forte. Porque você tem muita cachoeira em Mucajaí. É mesmo. Essa parte aí é até interessante. Que a gente pensa muito em Iramutã, pensa muito no Tepequém e acaba esquecendo aqui próximo de Boa Vista, né? É porque as pessoas não investem. Você tem várias cachoeiras em Mucajaí, tá muito bem, obrigado. O cara tem o gado, mas tá mais preocupado agora em fazer mais uma casinha, mais um chalé pro cara chegar, uma área para o pessoal ter mais acesso, melhorando isso aí. Olha aí, eu não sabia dessa parte. Esse turismo ecológico aí de Mucajaí. Não, tem. O turismo ecológico de Mucajaí é muito bom. Nessa parte aí, né, Cássio, falar um pouco do desenvolvimento dessa agricultura de precisão, que até o Márcio lançou mão aí esses dias na questão do drone ali na pastagem, já lançando a parte inovadora dele, né, da família, em utilizar esse artifício aí na propriedade dele. Sim, é até interessante, o Márcio foi pioneiro, assim, na questão do serviço da Solutec Agro, né? E aí ele tinha uma demanda, eu ofereci o serviço para ele, expliquei como é que funcionava, e ele foi super adepto à questão da tecnologia, e ele explicou para mim, a gente teve uma conversa, que ele era um cara que estava sempre aberto à inovação tecnológica, coisas que viessem para agregar. Tá no sangue, né? Tá no sangue, né? E agora que esse bate-papo eu entendo muito melhor de onde que vem, de onde veio os seus princípios, né? Qual é a sua base. E com certeza tem muito a agregar nesse sentido. Eu conheci ele, eu tava com o Polaco falou assim, rapaz, procura a empresa tal, que eles têm um drone lá. Eu tô fazendo lá pro André, e ele tem um drone fazendo serviço lá pra ele. Ele me passou o número. Eu fui lá na empresa, como é que é o nome da empresa lá na Avenida Venezuela? Ah, você foi lá no Atacadão Rural? No Atacadão Rural. Nosso patrocinador. Aí fui no Atacadão Rural, conheci o pessoal e ele passou o seu número pra mim. Aí rapaz, a questão de deu lagarta.
E foi geral no estado. Como faz? Geral. Como faz? E não sei o que. E lagarto, não vai comer. Vai comer, tá chovendo bem, não vai comer. Rapaz. E você Fez plantou buraco, cedo, né, Márcio? fez um buraco no Mombaça lá. Pegou chuva. Não tinha semente de Mombaça. Não tinha. Agora lascou. Aí ele chegou lá, tinha um resto de semente. Mas tem isso aqui, tem isso aqui. Eu falei, joga. Eu quero é forrar o chão. E o drone, parabéns pela iniciativa do drone. Muito obrigado. Eu acho que tem que ter mais gente que tenha essa iniciativa. Não tô cortando o teu negócio, não, mas eu tô falando que tem que aumentar. Você tem que ter 3, 4. Tem que A dividir. concorrência é sadia, né? Não, é porque ele, Exatamente. só um não tava dando conta. Eu tive que esperar ele quase 10 dias pra mim lá. E a lagarta comendo, eu... Quase que Mas põe no áudio do serviço também. né? não Lagarta- tinha muita gente. chuva, todo mundo plantando, aquele Aí, negócio. o que acontece? Aumentou muita demanda e você quer fazer rápido. O que eu fiz? Eu gradeei, deixei pronto, ele chegou lá, numa manhã fez o serviço pra mim. E rápido, né? No outro dia, ele começou a bater o veneno. Da outra vez, foi bater no restante. Nós jogamos a semente aqui e ele foi fazer o restante dos outros passos de lagarta. A Então, tecnologia. assim, o que te proporciona a tecnologia? Rapidez, eficiência. Nós chegamos lá, ele olhou, mediu, andou lá no pasto, a pé, mediu, papá, tá aqui o mapa. Vou fazer tanto, belezinha. Terminou, paguei, acabou, tá lá, acabou a lagarta, o capim tá ótimo, excelente. E o Se eu gato fosse tá em cima. fazer igual eu queria fazer aqui para plantar o Mombaça, não, eu vou esperar a semente de Mombaça, eu não tinha formado. E jogar trator em cima, e pisar a semente, e pisar capim, você teria matado mais do que Veio até plantado. um sorgo lá no meio. Nasceu um sorgo lá. Um mix de culturas. Um mix lá. pois Mas foi bom, A cara. cobertura só Assim, ficou bem feito. o drone, eu vejo que o drone vai ser uma iniciativa. Você lembra quando começou o trator com pulverizador aqui? Sim. 2016? Deu uma praga aqui em 2016, o verão veio e Na nós época ficou daquele- muito tempo sem chuva. E quando começou a chover, nós não estávamos acostumados com lagarto aqui, não. Você plantava num dia, ficava bonitinho, rapaz. No outro dia, sei lá o que aconteceu. Meu pai foi vítima disso daí. É, e O que aconteceu? não tinha lavoura também, né, naquela época, quase nada de lavoura, pra falar a verdade, então Lagarta não tinha comia as os pastos, pragas. tudo. E aí virou febre de pulverizador. Febre. Todo mundo comprou um pulverizador. De 3 pontos ali atrás. Cara, e o que acontece? Hoje você não... Eu, sinceramente, já falei com ele, eu tenho uns espaços lá que tem umas lenhosas Aham. pontuais. É mais fácil eu combinar com ele. Vai lá, mata aqui, mata ele. Só vai parando e matando. Por que eu vou com a mão de obra? Meu custo não vai alterar. Eu acho que se tiver um aumento é pouco. Eu fiz o custo lá agora. Eu fiz com mão de obra humana lá. Deu quase que a mesma coisa do valor que ele tinha me cobrado. E ficou péssimo. E a dor de cabeça, né? Não, ficou péssimo. Assim, a gente tem que deixar bem claro que o drone não veio para substituir a mão de obra, acabar com o emprego, nem nada disso, Veio pra igual agregar, qualquer né? outra tecnologia, é para agregar. Tem que ter gente atrás operando. Então você está forçando a pessoa a se tecnificar mais, a entender melhor disso Isso. daí e a mão de obra especializar mais, né? É porque assim, ó, se você pegar, você tocou o ponto aí da mão de obra. Quando os tratores intensificaram nas lavouras e na pecuária, você tirou um pouco de mão de obra. Mão de obra não qualificada. O agronegócio de Roraima hoje sobra emprego, porque não tem mão de obra qualificada. Você não tem um operador de uma máquina que você precisa, às vezes você gasta na colhedeira R$1,5 milhão, 2 milhões, né? Ficou até 3 milhões 3 aí. milhões. E não tem o cara, você tem que trazer de fora. Ou senão você, dono da propriedade, vai operar, você vai fazer o seu treinamento também e vai operar a máquina. A ideia é essa? Não, a ideia é você estar Sim. gerenciando, administrando, se você quiser ir para o trator, se você quiser para operar a máquina, vai, mas é ter pessoas qualificadas. Então, hoje o agronegócio em Roraima, o agronegócio no Brasil, sobra emprego Sim. para E muito. pessoas qualificadas. Sobe emprego para quem quer trabalhar, né, Márcio? Lógico, lógico que é isso. A gente tem essa dificuldade em todos os âmbitos, principalmente no agronegócio. Pegando outro ponto também, questão de desenvolvimento, e que é um ponto que a gente bate, a gente vai ter agora a campanha da aftosa, né, Cássio? Exatamente. Vamos ter a campanha da aftosa iniciando agora em outubro, e a gente sabe que já tem alguns estados, que Minas Gerais mesmo, ano passado foi a última vacinação, a gente já tem Rondônia sem vacinação, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, são tecnologias que eles conseguiram lá que já impediram de estar utilizando, lançando mão da aftosa. A pergunta que eu deixo para você é o quê? Qual que é a sua visão de quando que a gente vai conseguir ser uma área livre de aftosa? Até puxando pro evento, né, Márcio? Dia 30 agora, dia 30 agora, estão convidados, é o evento da abertura da campanha da aftosa lá na Fazenda Minas Gerais, né? Vamos estar com toda a estrutura lá, governamental, vamos receber o pessoal da ADE, o governador do estado, vai estar
personalidades políticas e o mais importante que é nós produtores vamos estar reunidos, né? Um bate-papo entre amigos lá e receber os amigos lá em casa para a gente falar um pouquinho de pecuária, de agricultura. Mas olha só, a notícia é boa para vocês, mas eu vou deixar eles darem lá no dia 30. Não vou falar aqui. Então tá. Mas nós estamos bem próximos. Essa curiosidade aí. Nós já estamos bem tá próximos de estar livre sem vacinação. Que coisa boa. Notícia muito boa. Isso quer dizer que o trabalho está sendo muito bem feito pelos órgãos. Muito bem né? feito, muito bem feito. A ADER é uma briga da Coopercarne. A ADER nasceu porque nós brigamos muito. Na época era o governador Anchieta. E o Anchieta se pôs pronto a fazer a ADER. Funcionar, né? Era uma dificuldade, meu amigo. Nós brigávamos, porque nós queríamos mandar o gado para Manaus, era uma dificuldade danada. Não existia nenhum órgão antes da ADER que tinha cuidava? Outro órgão, alguma coisa. Diretora nossa. Tinha uma diretoria, né? Mas assim, a ADER mesmo, com arrecadação. Porque assim, quando você fala em arrecadar, um órgão que vai ser arrecadador, que vai, vamos dizer assim, punir o produtor, porque vai cobrar, porque ele precisa se sustentar, foi uma briga. Quando nós falávamos isso com os outros produtores, vocês estão doidos? Vocês querem colocar... É uma medida antigovernamental. Não, nós com nossos colegas produtores, os caras falavam assim, quando nós escutamos na cooperativa, o cara enchia o saco da gente. Vocês querem cobrar pro GTA, vocês querem para isso? Sim, meu amigo. Vai lá em Rondônia e olha o órgão de Rondônia, como é que é. O cara tem hidroavião, o cara tem tudo, tanto é que chegou mais rápido do que nós na questão de livre sem vacinação. Exatamente. Uhum. Porque assim, Roraima, gente, é muito pequeno. Nós só temos uma porta de entrada e uma porta de saída. E um rebanho relativamente pequeno naquela comparado época, ao Brasil. Acho que 500 e poucos mil cabeças. Nós ultrapassamos 1 milhão, né? 189 mil. Próximo de 1 milhão e 200, né? Quer Exatamente. dizer, o rebanho cresceu e aí nós vamos entrar na questão do mercado, que você perguntou também. Ele deve ter olhado algum município lá de Minas. Deve ser. Então a gente, com o crescimento do rebanho, né? Trazendo genética de fora, comprando garrotes e engordando aqui para fazer o abate, trazendo matrizes para cá, nós aumentamos o rebanho. O que nos levou a hoje essa dificuldade de mercado, um dos fatores pode ter sido o crescimento do rebanho, sim, que é salutar, não é? Precisamos de um rebanho maior, até porque te força a você intensificar a sua produtividade, você criar mais por hectare, né? Ter mais rendimento por hectare. Mas o mercado, ele está um pouco... não está conseguindo absorver todo o nosso gado. Uhum. São tempos diferentes, são tempos difíceis, né? Que a gente tinha uma arroba do boi valorizada, a arroba do boi desvalorizou. Se os insumos caírem 40%, 50%, como caiu o deságio do boi, você consegue equilibrar os seus custos. Hoje você tem que fazer mágica para engordar boi e fechar a conta. Quem não está acostumado, que for entrar hoje num semi-confinamento ou quiser fazer um confinamento, tem que estudar muito. Não é fácil. Até nesse intuito aí que a gente tá querendo trazer, a gente até discutiu ali antes, né, Márcio? A questão de entrar com essa tecnologia para ajudar o produtor, para mostrar para o produtor que, igual, você tem essa dificuldade em fechar a conta, mas acaba que a gente consegue. Mas um dos problemas é esse que você está falando, de que a gente pode engordar o boi, pode ajustar, sabe que num confinamento, sem empatar uma diária, você livrou o gado do pasto e tudo mais, mas aonde a gente vai colocar esse boi hoje? Como que a gente vai escoar? Hoje a gente tem uma escala bastante alongada, tanto na cooperativa ou com algum mercado que você consegue colocar o seu boi direto. Você tem uma escala muito alongada, porque o consumo não está atendendo. E não está relacionado ao preço da carne, não, né, porque o preço da arroba do boi baixou 40%, mas na ponta não baixou. Então tem dia que você vai no supermercado, você encontra as carnes de primeira a preços de 1 ano atrás, né? Na verdade, tem hora que tá mais caro, né? Você encontrar picanha de 90 conto, você vai... Eu peguei eu fui no supermercado aí eu fui comprar um ancho, R$93 o quilo do ancho. Tá doido? Eu mato meu boi lá na fazenda e faço. Mas eu sei fazer, o cara não vai saber. Então você ainda tem esse desequilíbrio entre o que baixou o preço para o produtor, mas na ponta não baixou. E aí uma estratégia de mercado, e aí o cara tem que ganhar dinheiro, no mercado cada um tem que fazer a sua atividade. Os caras fazem promoção num dia, aí vende barato, aí no outro dia tá caro. Aí ele consegue vender barato, mais barato aquele dia, e aumenta o volume de vendas e mantém o preço lá em cima no outro dia que o cara também vai comprar. E acaba que represa um pouco essa carne, né? Principalmente nos frigoríficos, que não consegue ter... E aí você não consegue, né? Que o consumo não chega a quantidade de gado. Então, o rebanho nosso subiu,
Essa lutar, nós temos que aumentar, eu acho que a gente tem que chegar a 5, 6 milhões de cabeça aqui, 10, igual os outros estados cresceram, mas nós temos que pensar uma coisa, nós temos que exportar. O mercado de Roraima não comporta a nossa produtividade, nós aumentamos a produtividade e o mercado de Roraima não comporta. Então nós temos que ter mercado amazonense, nós temos que ter o mercado da Guiana, o venezuelano está muito complicado de você conseguir hoje, e quem sabe o mercado americano, agora com o aeroporto agora sendo para exportação, né? É o que a gente ouve muito também, né, Cássio? É o mercado caribenho, né? Esse mercado ali das ilhas do Caribe ali, essa questão desse mercado também que... Muito populosos, né? Mais pessoas, maior necessidade de carne. A gente viu numa palestra do André, que eu acho que hoje ele é o presidente da Coopercarne, né? O André deu uma palestra e a gente estava olhando os números, que a população caribenha hoje gira em torno de 11 milhões de pessoas. Então, você mesmo falou que a gente tem aqui 700 mil pessoas, a gente tem um mercado ali com 11 milhões de pessoas que não produz nada. Então, a gente tem essa oportunidade também de trabalho nisso daí, né? Sim, o CARICOM, né? Você fala do CARICOM. Então, o CARICOM já é um estudo antigo da cooperativa, ela tem buscado acessar esse mercado, nós já procuramos algumas vezes, mas não tivemos sucesso. Às vezes a gente várias vezes nós vimos carreta passar de Belém por aqui, né, para lá, mas a gente não teve sucesso. Primeiro porque a gente tinha uma dificuldade. O rebanho nosso é pequeno, e se nós atendemos muito mercado externo, nós não vamos ter rebanho aqui o suficiente. Porém, você intensifica, te obriga a intensificar. O que aconteceu? Nós intensificamos nossa produção, aumentamos a nossa quantidade de matrizes para fazer bezerro com qualidade, aumentamos a quantidade de touro. Se você observar, eu não tenho números, mas Roraima é um dos maiores compradores de touro per capita do Brasil, pode olhar. Em percentual né? Em per capita, assim, se você olhar percentual, aqui compra-se muito. Então investiu muito em genética no estado de Roraima. Então melhoramos produtividade, melhoramos a quantidade de animal, unidade animal por hectare, mas o nosso consumo não chegou a isso, porque nós visamos o mercado externo. Só que o mercado externo nosso de Manaus, ele é abastecido pela Boca do Acre, Rondônia. São concorrentes que tem muito volume e a gente não consegue entregar nosso boi lá. Tem uma vantagem competitiva na questão da logística também. Mas Rondônia tem que atravessar. Tem que vir. Todo mundo para chegar no Amazonas... do fluxo, né? Então, assim, todo mundo para chegar no Amazonas tem que atravessar o rio. O nosso é de carro. A gente chega no Amazonas, o boi embarca aqui 5 horas da tarde, 7 horas da manhã, agora que está com estrada ruim, 10 horas da manhã tá lá. À noite, sem sofrimento. Você pode... E a ideia, o que nós mudamos também? A gente mandava muito boi vivo, né? O sul do estado sempre foi uma ideia... Teve a questão do imposto, né? O sul do estado sempre mandou muito boi vivo para Manaus. Nós começamos, a partir da cooperativa, matar as carretas com 100, 120 bois e mandar batido. Quer dizer, você deixava valor agregado dentro do estado. O serviço ficava, você gerava mais emprego e renda no município. Isso foi a ideia da cooperativa. Isso barateava o frete, com certeza, né? Você colocava mais... Um caminhão boiadeiro com a carga. Caminhão boiadeiro hoje para lá... Você leva 20 bois. 20 bois. Numa carreta frigorificada você leva 120, 100, 120, eu acho, né? E 20 bois você tem 12 toneladas. Nessa mesma carreta você poderia estar colocando 18, e uma carreta maior mesmo você poderia estar colocando 30 toneladas de carne. Então, esses são fatores, né, que a gente, às vezes vai ter alguém que não concorde, mas o nosso pioneirismo lá na cooperativa, nós lá, quando começamos, enfrentamos muita barreira, mas nós conseguimos abrir o mercado de Manaus. A duras penas, diga-se de passagem. Tivemos muito revés, mas nós conseguimos abrir o mercado de Manaus. Só que só o mercado de Manaus hoje para Roraima não dá. Tem que polarizar, né? Tem que polarizar. Então, o governo conseguiu fazer com que o aeroporto pudesse agora ser aduaneiro, né? Que você consegue despachar por aí. Já teve foi um acordo, né? Entre o Brasil e a Guiana. Nós conseguimos mandar uma carne para a Guiana, foi ótimo. Só que não teve fluxo. Você não conseguiu mais fazer negócio, porque foi só um acordo momentâneo para a gente experimentar o mercado. Então a Guiana está pronta para comprar a carne roraimense, o CARICOM está pronto para comprar a carne roraimense, a Venezuela quer comprar a carne de Roraima, tem as suas dificuldades, né? Não sei como é que vai ficar o comércio agora, talvez possa reativar o comércio com a Venezuela, o comércio legal, tranquilo, mas nós temos muita gente que quer comprar. Capacidade de produzir Roraima tem, já mostrou. Nós chegamos a mais de 1 milhão de cabeças, mas só o mercado local não vai comportar. É uma expressão nossa bem mineira, né? Diz que carro apertado é que canta, né? Então tem que cantando. Tem que cantar, tem que estar apertando, tem que ajustar nisso daí para poder evoluir, né? Ninguém evolui deitado na rede. Não
Você pode até ficar na rede observando o que está acontecendo. Mas vão evoluir aí você em levanta, volta, né? você levanta e vai executar. Exatamente. O nosso aqui, Roraima hoje, se você é de fora, não sei se sua casa é de fora. A casa Também, né? Fora o que? Nasci Daqui aqui, de ó. Roraima. Do estado. Não, eu sou roraimense, eu nasci Também. em Roraima. Mas assim, quando eu volto muito para Goiás, Minas, se você vai olhar São Paulo, o acabamento dos bois de lá, nossa, aqui não perde nada. De forma alguma. De forma alguma. Na Nosso verdade, acabamento, é mais bem acabado. nosso boi acabado aqui, ele não perde e você tem qualidade de boi aqui melhor do que boiadas de primeira lá. Com certeza, nossos 15, 20% de melhor boiada aqui, você conseguiria mandar exportar para qualquer lugar. União Europeia, mercado exigente, China, que é menos exigente, mas você conseguiria colocar esse boi lá. E o Frigo 10 está procurando acessar esse mercado aí de exportação, que vai abrir mais um canal para a gente exportar, né? Então, tudo é busca de soluções onde você tem dificuldades. Hoje nós já temos um rebanho que não comporta o nosso estado. Já é um primeiro passo, né, Márcio? Já esbarramos no quê? No consumo. Vamos brigar agora, vamos pôr na Guiana, vamos com o governo brasileiro sacramentar essa exportação, vamos resolver o problema da Venezuela, vamos começar a exportar para a Venezuela, e aí o cara começa a aumentar. Como eu estava falando para vocês ali, nosso bate-papo, eu estou produzindo 1,5 unidades por hectare. Mas se eu tenho venda, eu posso aumentar para 2, para 3. Eu aumento a minha área de semi-confinamento. Intensifica um pouco mais. Intensifico mais, gasto mais. Hoje eu dou 3 quilos por boi por dia, posso dar 5, posso chegar a 7. Com isso, você aumenta a taxa de lotação, né? Aumenta a taxa de lotação, produção de arroba por diminui hectare. o tempo de boi dentro da fazenda, eu ganho rotatividade. Então, esse ciclo, quanto mais rápido você fizer, mais dinheiro fica no caixa, né? Então, essa é a ideia. Roraima pode exportar? Pode. Deve, Roraima né? hoje tem mais rebanho do que a sociedade pode consumir? Tem. Mas nós fizemos isso para que nós buscamos um mercado externo para vender a carne brasileira, que é a melhor do mundo, diga-se de passagem. A gente vai se preparando para isso, né? Hoje, então, Márcio, você já passou para a gente a sua visão de mercado, a visão do que a gente pode, do que a gente deve fazer, questão dos gargalos que a gente tem hoje no nosso estado de Roraima. Então, aqui a gente agradece a oportunidade de você ter vindo aqui, ter conversado com a gente, ter mostrado para o pessoal, ter mostrado a sua história de vida. Até deixou uma brecha para os economistas, né, poderem atuar na nossa área, que é uma área que a gente sabe que o produtor, principalmente o produtor de leite, puxando um pouco para o leite... Não falamos de leite, né? Não falamos de leite, o tempo é um pouco curto, gente criado com leite aí, mexendo com leite o tempo todo. A gente sabe que o produtor de leite é um produtor que também tem suas dificuldades, até maiores do que a parte de corte, né? E essa parte da economia aí, ela entra muito na questão de custos. Isso. Margens Custos de curtas, margem ali de leite, a margem é de 20, 30 centavos por litro produzido que sobra. Se não tiver uma gestão, um planejamento bem feito. Justamente. E o que melhorou? Vou puxar um pouquinho pro leite aí. O que melhorou é que o leite hoje você tem mais disponibilidade alimentar para as vacas, né? Sim. Não é só capim. Boi não engorda. Boi engorda no capim? Engorda. Beleza, eu posso deixar lá, eu tenho tempo, deixo o boi, papapá. Mas se eu coloco alimento no coxo, o boi vai mais rápido. E a vaca é o que come, né? Então, vocês sabem, a criação. Cortei muito capim para dar em coxo de vaca lá em Goiás. Mas a gente tem que entender que a pecuária leiteira de Roraima, ela só vai para frente se investir não só em genética, em pastagem. Tem que ter o grão aqui para baratear, para você produzir mais. Não adianta você pensar que vai produzir mais leite sem grão. Sem dar só... eu tenho 20 vacas no curral, dá 3 litros cada uma. Esquece, sai do ramo. Não entra não. É o que eu falo pro pessoal, que a gente já chegou no ponto agora do leite. É cultural do Brasil e de qualquer local. Primeiro o quê? Desbravou com o quê? Desbravou com a pecuária. Depois da pecuária, você desbravou, desmatou, limpou. Pra você corrigir a pastagem, é o que você fez. Você faz o quê? Você faz uma agricultura. Então, o segundo ponto que vem é a agricultura. A agricultura vem, agrega, produz, ajusta e você chega com os grãos. Chegou com os grãos, você chega a aves e suínos, que Roraima está tendo granjas grandes de ovos, granjas de suínos, que já chegou. E o último ponto é o leite. O leite chega depois que você tem o grão, você tem a produção de subsídios,
subprodutos também, e você chega com leite. Então, o leite ele vai chegar, ele vai ser uma realidade em Roraima. Eu acredito que daqui 2, 3 anos a gente já tem uma realidade batida nesse ponto. Então, assim, a minha opinião com relação ao que vai acontecer é isso. Não sei se você concorda com essa pontuação. As propriedades hoje não podem mais ser uma propriedade monocultura. Acabou. Tem que ter diversificação. Se não tiver diversificação... Você cria, recria, engorda, você tem o leite, são duas atividades diferentes, tá? Não pensa que é criar vaca leiteira e recria, engorda, não, são atividades diferentes, necessidades diferentes. Você tem que, se puder, ter a fruticultura, a piscicultura, o grão. Eu produzo lá 1 hectare intensivista, né? Que eu faço irrigação. É o que eu vou segurar meu gado agora. Porque o milho não baixou, eu vou usar o milho que eu plantei. Fiz milho verde, né? Naquela área que você jogou o capim lá. Uhum. O capim lá tá excelente. Estou colhendo o milho, tirando os pés e tá ficando capim. E você tem que procurar. Então, não dá para você ter só uma atividade dentro da pecuária. Eu lembro bem que se você... meu pai falava assim, ó. Eu não posso tirar R$1 da cidade para levar para a fazenda, a não ser quando você está fazendo os grandes investimentos. Ou seja, o boi, a vaca, o milho que você produz, ele tem que pagar a conta da fazenda. Nem que não sobre nada, que não é o ideal. Que as margens sejam de 2%, 3%, 4%. Que você faz um volume, 2%, 3%, 4% já dá uma quantidade de dinheiro. Mas você não pode levar dinheiro da cidade. Só quando você está fazendo investimentos que ainda não está comportando a quantidade de gado. Ou senão você dimensiona o seu investimento com a sua capacidade de gerar renda dentro da fazenda. Quem tem uma capacidade maior, traz... Então isso é da gestão e quem vai fazer. Mas o ideal é que a propriedade ela pague a conta e sobre um dinheiro. Nossa diretora já tá nos apertando aqui, então a gente... Assim, o bate-papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Vamos ter que marcar um próximo, viu, Márcio? Exatamente. Um próximo para a gente falar o quê? Silagem, produção de volumoso no estado de Roraima. Os desafios que vão ser agora, né? Com essa questão de El Ninho. E eu queria que... Silagem. A gente vai ter até uma palestra lá, né? Tem um pessoal fazendo aí, eu acho que o milho vai todo para silagem. Sim. A gente vai ter até uma palestra lá no evento da Fitosa. Eu queria deixar você fizesse o convite para o pessoal ir lá participar, e desde já agradecemos a oportunidade que você nos deu de vir aqui, né? Exatamente. Muito obrigado aí, Márcio. E bora convidar o pessoal para o evento dia 30. Tá. Agradeço ao meu amigo Diógenes, amiga Cássio, que é novato, o Diógenes já conheço há algum tempo. Eu quero convidar a todos, dia 30, terá o evento da abertura da campanha de febre aftosa na Fazenda Minas Gerais, em Mucajaí. A partir das 9 horas já teremos palestras com técnicos falando sobre a sanidade, sobre o que você tem que fazer com o rebanho. Então estão todos convidados. Até dia 30. Aguardamos vocês, continue nos acompanhando, se inscreva nos canais do YouTube, Spotify, Instagram, e aguardamos para o próximo podcast.